1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos de 1 a 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Se alguém nos perguntar qual é a menor distância entre dois pontos, a resposta é: a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Nós não precisamos fazer a conferência disso. Nós não precisamos ir ali no quintal, apanhar duas pedras, colocar duas pedras, esticar um cordão para constatar que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Basta usar o nosso raciocínio. Se alguém nos perguntar, um dia chuvoso é um dia úmido, nós sabemos que a água é molhada, a água é úmida. Se está chovendo, está úmido. Quem sair na chuva vai se molhar, a gente sabe. Nós não precisaremos de um higrômetro a sair para medir a umidade relativa do ar. Nós podemos medir, nós podemos usar algum sensor, mas não precisamos. Nós não precisamos entrar na chuva para ver se nos molhamos, porque nós sabemos que a chuva é molhada, e se nós sairmos na chuva, nós vamos nos molhar. Basta usar o nosso raciocínio, o acervo de informações que nós dispomos. Os estudiosos usam para esta situação uma locução latina chamada a priori, ou seja, aquilo que vem antes. Basta usar o nosso raciocínio. Não precisamos ir lá e experimentar para concluir que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Porém, se alguém disser, a casa de minha tia Amélia é verde, ele só pode fazer esta afirmação após usar os seus sentidos, após ter tido contato com aquela casa, após a experiência. Essa é uma razão porque o cego de nascença não possui conhecimento de cor. No máximo, nós podemos dizer para um cego de nascença, tal cor transmite a impressão de calor, tal cor transmite a impressão de frio, mas o cego de nascença não sabe o que é o amarelo, o que é o verde, o que é o azul, o que é o vermelho. E se alguém disser, meu irmão tem 1,76 m de altura, ele só pode fazer esta afirmação após usar os seus sentidos, após ter tido contato. E se ele quiser uma informação precisa, ele necessitará de um padrão de medida, ir lá e medir a altura do seu irmão. Os estudiosos utilizam para isso uma locução latina chamada a posteriori, ou seja, partindo daquilo que é posterior,
após a experiência. A doutrina da eleição está na Bíblia e ela tem gerado muito má compreensão e até divisões. Porém, boa parte dos cristãos estão de acordo que a eleição é um ato do propósito, do decreto soberano de Deus realizado na eternidade. Que a eleição foi feita na esfera transcendente, na esfera da soberania divina. E nós estamos e vivemos na história sob as contingências e imposições do tempo e do espaço. E aí a pergunta então é: como reconhecer um eleito? Como podemos saber se sou um eleito? Ou se uma determinada pessoa é eleita? Esse é um texto que pode nos ajudar. O apóstolo, escrevendo àquela igreja tessalonicense, uma igreja numa cidade europeia, a qual ele pregou na segunda viagem, aliás, debaixo de grandes tribulações, a igreja tessalonicense foi ali plantada, debaixo da semeadura do evangelho realizada por ele. E ele diz, escrevendo juntamente com Silas e Timóteo, que dava graças a Deus pela igreja, graças a Deus sempre por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando de vós, ele diz. E ele diz no verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Interessante isso. O apóstolo contempla a igreja tessalonicense e diz: reconheço a vossa eleição. Ele diz: irmãos, amados de Deus, ele diz. E a gente viu a eleição, um ato do decreto soberano de Deus, realizado na eternidade, na esfera transcendente, no hábito da soberania de Deus. E nós vivemos aqui na história. E como reconhecer um eleito? Como saber se sou um eleito? Ou se uma determinada pessoa é eleita? Na história humana, nessa esfera imanente em que vivemos, a eleição só pode ser reconhecida a posteriori. Ela não pode ser reconhecida a priori. Ou seja, uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive em minha vida foi haver crescido em um sítio até aos 8 anos. E quanta coisa a gente aprende quando cresce em um sítio. E lá no interior, os fazendeiros e sitiantes, eles marcavam o gado. E eu via muitas vezes o gado sendo marcado. Uma peça de metal, aquecida até tornar-se assim uma brasa viva, era então aquela marca impressa no couro do animal. Aquela marca era um símbolo, e é um símbolo de pertencimento. Mas, irmãos, a pessoa não chega para nós com uma marca, tal como um gado, não. Ela não traz uma inscrição na testa que imediatamente informe: eu sou um eleito. Não. Como saber se somos eleitos? Que sinais ou evidências nos permitem reconhecer, ou permitiram ao apóstolo Paulo reconhecer a eleição dos tessalonicenses? Vejam o verso 5, ele dirá: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Sabe, Paulo vai dizer, vai falar da chegada do evangelho. E nós não temos nenhuma permissão, à luz da Bíblia,
para inferirmos a eleição de alguém à parte do Evangelho. Paulo está chegando na cidade de Corinto, isso está escrito em Atos capítulo 18, e quando seus companheiros Silas e Timóteo seguiram para a Macedônia, a palavra de Deus diz que teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus diz, a priori, o apóstolo Paulo: tenho muito povo nesta cidade. Esta foi toda a informação que o Senhor disse a Paulo, e isto foi um encorajamento imenso para o apóstolo. Mas sabe o que aconteceu? Versículo 11 do capítulo 18 de Atos diz: e ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, foi por meio da pregação do Evangelho e do ensino da palavra de Deus que Paulo teve condições de reconhecer o povo de Deus naquela cidade, ou seja, os eleitos de Deus naquela cidade. E ele diz aqui aos Tessalonicenses: nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Mas o Evangelho precisa chegar em palavra. O Evangelho tem um conteúdo. Ele precisa ser testemunhado pelo nosso exemplo, mas ele também precisa ser verbalizado. É preciso que o homem saiba que Cristo veio a esse mundo, assumiu a forma humana, viveu uma vida perfeita de obediência, no seu estado de humilhação, foi à cruz vicariamente, desceu ao túmulo de José, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus. É preciso que o Evangelho seja comunicado em palavras. Mas o apóstolo diz não apenas em palavras. Ele diz aqui no verso 5, em poder no Espírito Santo. A palavra poder aqui na língua original é dinamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Poder que reside em algo em virtude de sua natureza, força. Então, para reconhecer a eleição dos crentes em Tessalônica, o Evangelho precisou chegar até eles em palavra e em poder. E Paulo adicionará algo importante, observe aqui no verso 5. Em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, ele vai dizer no verso 6, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ele dirá mais à frente, e vos tornastes modelos para todos os crentes na Macedônia. Paulo dirá que, para que o Evangelho tenha chegado na cidade de Tessalônica, Deus utilizou instrumentos, pregadores convictos, em plena convicção, isto é, que criam e viviam aquilo que criam. Ou seja, para reconhecer a eleição dos crentes em Tessalônica, o Evangelho precisou chegar até eles em palavra e em poder, por meio de pregadores convictos, isto é, que criam e viviam aquilo que criam. Mas certamente você logo vai concluir que isto ainda não resolve toda a questão. Porque o Evangelho chegou em Tessalônica em palavra e em poder, no Espírito Santo, mas não foram todos em Tessalônica que creram no Evangelho. E é aí nesse momento que a gente vê no verso 3 o fruto do Evangelho nos crentes tessalonicenses. Paulo vai dizer assim,
Verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ou seja, Paulo não reconheceu ou julgou a priori a eleição dos crentes tessalonicenses. Ele se recorda. Ele tinha memória de algo que ele testemunhou e o que permitiu a Paulo reconhecer a eleição dos crentes tessalonicenses. Observe que Paulo reconheceu a eleição dos crentes em Tessalônica com base na operosidade da fé. Ele diz, recordando-vos, irmãos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé. Essa foi a primeira coisa que permitiu o apóstolo reconhecer a eleição dos crentes em Tessalônica, a operosidade da sua fé. Fé tem a ver com o tipo de visão que temos, o que enxergamos. Hebreus capítulo 1 dirá que, capítulo 11, no verso 1, diz que fé é certeza e convicção, trazendo uma distinção entre os olhos naturais e os olhos da fé, porque os olhos naturais veem as coisas naturais visíveis e os olhos da fé deslumbram-se com as realidades não visíveis. O apóstolo usa aqui um adjetivo, operosidade, vem da palavra trabalho. Aliás, aqui no original tem a ver com um substantivo mesmo, ergon, trabalho. O trabalho da vossa fé. O apóstolo diz que eles tinham ali em Tessalônica uma fé que trabalhava, porque a fé não é algo inativo. A fé é exatamente algo que impele a um viver. Essa é a razão porque Hebreus diz que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, crendo, aparelhou uma arca. Essa é a razão porque a palavra de Deus diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E observe, e partiu, sem saber aonde ia, e pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Então, a fé, ela é operosa. A fé dos tessalonicenses era uma fé que trabalhava, era uma fé operosa. John Bunyan diz, no seu Peregrino, na sua alegoria, que antes do peregrino encontrar a cruz, todo o caminho foi feito debaixo de um fardo pesado, um fardo esmagador. Mas depois do sacrifício, e eu quero que você atente para isto, que depois do sacrifício, embora sem fardo, houve ainda um longo caminho a ser percorrido. A fé impõe a necessidade de ação. A fé, como posta alma, vai implicar em ação, para além da contemplação, para além da passividade. A fé avança para o futuro, para além, a um movimento de transcendência em relação ao presente. Paulo, em primeiro lugar, reconhece a eleição dos tessalonicenses crentes pela operosidade da sua fé. Em segundo lugar, Paulo reconheceu a eleição dos crentes em Tessalônica com base na abnegação do seu amor. O amor tem um arco temporal. Deixe-me explicar isso. O amor é algo constante. O amor é perseverante. O amor não é meramente pontual, momentâneo. O amor difere em qualidade da paixão.
A paixão, irmãos, é mais ou menos como aquele fogo que consumiu o altar de Elias, lembram-se? A paixão é assim, o fogo que consumiu o altar de Elias foi assim, acabou. Não é? Foi assim o fogo que desceu de lá, não é? E a paixão é isto, não é? A paixão é esse fogo assim que vem e mas passa, não é? Mas a palavra de Deus vai dizer, quando descreve a primeira característica do amor, o apóstolo diz: o amor é paciente. Ele resiste ao tempo. E não apenas isso, ele cresce com o tempo. Ele tem um arco temporal, não é? E o apóstolo vai usar uma característica aqui para o amor. Ele vai dizer: a abnegação do vosso amor. A palavra aqui, abnegação, na língua original, tem a ver com o ato de bater no peito, com aflição, com tristeza. E aqui em português é uma palavra boa. Abnegar. Negar-se a si mesmo. Mortificar. Jesus disse isso, não é? Se alguém vem após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga. E esta era que nós vivemos é uma era do eu. O apóstolo dirá que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, as pessoas serão egocêntricas. E o que é amor, irmãos? Amor é investir no próximo, é investir no outro. Pais abnegados em prol de seus filhos. Eu vejo aqui na igreja, aqui agora, neste culto, pais abnegados, investindo cotidianamente, semanalmente, em seus filhos. Esposos abnegados em prol de suas esposas. Esposas abnegadas em prol de seus maridos. Filhos abnegados em prol de seus pais idosos. Há pessoas que cansam, não é? Por exemplo, crianças podem cansar, não é? Aliás, filho cansa, não é? Quem não quiser cansar, não pode ter filho, não é? Porque filho cansa. Doentes, gravemente patológicos, cansam. Pessoas com transtornos mentais graves, cansam. Pessoas com algumas deficiências severas, cansam. Pessoas com determinadas síndromes cansam. Essa semana, um irmão de nossa igreja me dizia que uma filha de 42 anos, solteira, com uma síndrome grave, adquiriu Covid, foi internada na UTI. Primeira vez que ela se separou da mãe, os médicos autorizaram, raramente isso acontece, a que aquela mãe estivesse acompanhando a sua filha na UTI, porque precisa. Que amor é abnegado, né? Ele se nega a si mesmo. Há alguns anos atrás, aliás, já faz bastantes anos, nós recebemos aqui em nossa igreja, eu recebi em minha casa e também foi preletor da Conferência Fiel, um pastor britânico, que vou evitar de mencionar o nome. Ele, em algum momento, a esposa adquiriu uma doença degenerativa grave. Ela já não conseguia andar sozinha. Ela já não conseguia mover sozinha, a palavra ficou truncada. Ela já não conseguia mais responder sexualmente ao marido. Mas ele estava ao lado dela. E ele comprou uma van, um carro, pagou, adaptou, fez uma porta e um mecanismo para que a cadeira de rodas da esposa entrasse. E ele já não era alguém novo, ele já era avô, e ele apunhava a esposa e subia com a cadeira de rodas, colocava no carro. Eu não preciso dizer aos irmãos que isto é um amor abnegado, todos nós entendemos isto. Educar um filho cansa. Quem não nega a si mesmo não tem a menor ideia do que seja amar. E eu sou capaz de, nesta hora, identificar pastores, missionários e evangelistas abnegados
ao redor deste país que investem suas vidas em prol de suas ovelhas. Muitas delas, dessas ovelhas, com baixíssimo discernimento, muitas delas com baixíssimo olhar empático e menos ainda agradecidos. E eu diria até que muitos desses pastores abnegados estão entre aqueles que morreram nessa pandemia última, acima da média, porque estavam gastando as suas vidas em um ministério abnegado junto às suas ovelhas. E há muitos. Podem não ser exatamente todos eles letrados e formados em nossos melhores seminários, podem não ser todos eles formados com todo o brio de uma formação acadêmica muito ilustre, mas que estão servindo abnegadamente ao Senhor nesse país. Paulo reconheceu a eleição dos Tessalonicenses em segundo lugar, por meio da abnegação do seu amor, a abnegação do vosso amor. Em terceiro lugar, Paulo reconheceu a eleição dos crentes em Tessalônica com base na firmeza da esperança. Esperança, irmãos, é o oxigênio da alma. É a esperança que nos permite avançar com firmeza para o futuro. Aliás, é esse o adjetivo usado por Paulo. É a firmeza da vossa esperança. Ele diz aí no verso de número 3. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O símbolo da esperança é uma âncora. Isso, aliás, está na linguagem bíblica. Hebreus 6, ele diz assim: é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança é firme como uma âncora para a alma. Deixe-me ilustrar um pouco isso. Entre os 16 e 18 anos, que foi, aliás, quando Dona Nadia me conheceu, não, conheceu antes, mas começamos a olhar um para o outro assim. Eu cobrava imposto, cobrava seguros. E usava uma maleta 007. Eu era magro de dar dó. E a cidade que nós morávamos é uma cidade que venta muito, com ventos fortes. E tem lá um bulevar em que os prédios são altos e o vento canaliza por ali. Eu estava magro com a minha maleta 007 naquele bulevar. E o vento foi tão forte que eu acho que o que não me levou naquele dia foi a maleta que eu estava levando. Sabe, a esperança é mais que uma maleta 007. A esperança é uma âncora. É uma âncora. João Batista era alguém com firme esperança, a ponto de Jesus dizer: ele não é, João, um caniço agitado para cá e para lá pelo vento. João é alguém seguro, tem uma esperança segura. Após mim vem alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele está seguro, seguro até a decapitação. Isto é esperança, esta âncora. O mesmo John Bunyan que eu falei lá atrás, ele tem uma coisa muito extraordinária, porque ele é muito bíblico, não é? E muito simples, e ele relaciona fé e esperança. E quando morre o fiel, o companheiro do peregrino, surge a esperança.
E a esperança sucede à fé. Isso é muito extraordinário ali. Bem, não vou ter tempo para a gente pensar isso, mas o fato é assim. E sabe, é a esperança que vai com o peregrino até o final. É a esperança que vai ajudar o peregrino a atravessar aquele rio sem ponte antes de entrar na cidade celestial. É a esperança que te traz firmeza para você chegar e atravessar a hora do rio sem ponte. Com isso, quero trazer algumas palavras. Você não pode afirmar e nem negar a priori a eleição de alguém com base nas categorias humanas. É rico ou pobre? Não. É feio ou bonito? Aliás, eu acho que Deus tem eleito mais feios que bonitos até. Né? Não, não é isso. É inteligente ou burro? Também não dá. É analfabeto ou doutor? Também não dá. Embora a palavra de Deus diz que Deus tem escolhido as coisas tolas e ignorantes, tá? Escandalizar as sábias. Nasceu naquele país? Também não dá. É daquela raça, ou mais corretamente, daquela etnia? Também não dá. É filho de fulano ou pertence àquela família? Também não dá, embora seja algo importante. Na última terça-feira, na parte da manhã, eu tive contato com uma pessoa. E ela tinha um sotaque bem forte. Então eu indaguei: de que lugar do Rio de Janeiro você vem? Todos sabemos a razão. Ela explicou o lugar e logo claramente estava certo. É que os sotaques podem identificar a origem, não é? Sabe, irmãos, no primeiro contato, antes de uma confrontação com o Evangelho, a pessoa não traz um sotaque definido de sua eleição. A gente não pode fazer isso. Quando eu estudei nas salas de aula cheias, em algum momento, tendo um contato com um aluno, mesmo não conhecendo, lá na frente, fazendo um trabalho, às vezes eu dizia assim: eu acho que fulano é crente. Eu acho. As características, jeito de falar, vocabulário, maneira de ser, eu acho que aquela pessoa é crente. Mas o máximo que eu podia dizer é: eu acho. Aí depois, vendo, conversando, tendo contato, estreitando a proximidade da convivência, a gente vai percebendo: ah, sim, eu sou crente, sou da igreja tal. É à medida em que você a conhece, em que você entra em contato com ela, você passa a viver regularmente com ela, que ela manifesta algumas marcas crescentes. Então a eleição só pode ser reconhecida por nós, irmãos, a posteriori, isto é, após evidências, sinais ou frutos. E isto se torna ainda mais claro quando a Escritura diz que Deus subverte as categorias humanas. Por isso o apóstolo vai dizer em 1 Coríntios: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso é extraordinário. É que Deus está dizendo para nós que Ele subverte as categorias humanas, entende? Que o vento sopra livre e que o Senhor, Ele tem seus caminhos, não pela força, não pela violência, não pelas nossas rigidez de enquadramentos, mas porque Ele é Senhor gracioso e bom. Eu quero então terminar esta palavra trazendo algumas considerações breves.
Você é alguém em quem a convicção não está trabalhando. Não há operosidade. A fé tem sido para você, quem sabe você que está aqui nessa manhã, você que vai ouvir essa palavra posteriormente. A fé para você é mera contemplação, é mera passividade. Falta uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que investe, uma fé com obras, como diz o apóstolo Tiago, uma fé que não apenas resulta do crer intelectualmente, mas resulta do crer e confiar na palavra de Cristo e vivê-la. A operosidade na sua fé. Ou você é alguém cujo amor não se mortifica, não se abnega. O tempo está passando e você continua altamente egocêntrico. Não há evidência do amor de Cristo em você, não há abnegação. Não há um investimento generoso, bondoso, livre, sem cobrança. Você segue esperando ser servido e com pouca ou nenhuma disposição para servir. Falta a você um amor abnegado. Em último lugar, você parece um piso movediço, um chão movediço, não há firmeza. Todo vento abala você, sua alma não tem âncora. Você vive como um navio sem rumo. Você é dos que retrocede, como diz o autor aos Hebreus. Qualquer coisa tira você do lugar. Com base nisto, sem uma fé operosa, sem um amor abnegado e sem uma esperança firme, com base nisto, como reconhecer a sua eleição? Sabe qual é a grande evidência da eleição? A Escritura diz é que Deus nos elege, nos predestina para algo. O apóstolo diz assim em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam. Quem se lembra? Graças a Deus a gente decora versos aqui nessa igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora preste atenção, porque não há um versículo mais citado fora do contexto que esse. Precisamos saber o que é esse bem, não é, gente? Será que esse bem é eu ter uma Mitsubishi, uma casa lá em Campos do Jordão e outra lá em Ubatuba? É isso? Esse bem é esse? Okay? Será que é esse bem? O apóstolo vai dizer, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito, e ele vai nos explicar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Está claro. O grande bem é esse. O grande bem é que eu deixe de ser essa pessoa que sou, egocêntrica, carnal, mundana, mas que eu tenha a característica de Cristo, a imagem de Cristo, a fim de que eu seja conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos. Que Cristo seja o meu modelo, que eu espelhe Cristo, que eu seja a imagem de Cristo, porque a grande evidência de que nós somos eleitos é que nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Você está se tornando cada dia mais parecido
com Cristo. Seu esposo olha para você e diz: mulher, você está cada vez mais igual a Cristo. Sua esposa fala isso de você? Seus filhos olham: papai, se há alguém que eu posso olhar e dizer, é um espelho de Cristo, está seguindo as pegadas de Cristo, é você, pai. Você está se tornando semelhante a Cristo? Esta é a grande evidência a posteriori da nossa eleição, que nos permite reconhecer a nossa eleição. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós celebramos a grandiosa sabedoria e perfeição da obra redentora. Que o Evangelho em nós não seja apenas palavra, também palavra, elas são preciosas palavras, mas o Evangelho em nós seja poder no Espírito Santo. Abençoa-nos com fé operosa. Abençoa-nos com amor abnegado. Abençoa-nos com esperança inabalável. E que assim possamos ser chamados de eleitos de Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, predestinados para sermos conformes à imagem de teu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém.